E na nossa vida é assim também. Às vezes a gente entra em tempestades, porque a gente coloca pessoas dentro do nosso barco que está fora do propósito e da vontade de Deus. Perceba que aqueles homens preferem perder do que tirar Jonas de dentro do barco. E por que eles estão perdendo? Porque a Bíblia nos diz que eles estavam lançando as suas fazendas no mar, os seus bens materiais no mar, para tentar deixar o navio mais leve por causa dessa tempestade. Você percebeu que enquanto aquele povo, eles estão indo contrário à vontade de Deus, enquanto eles estão preferindo manter Jonas no barco, eles estão perdendo seus bens materiais, porque não querem fazer aquilo que Deus mandou eles fazer. E a pergunta que eu faria para esses tripulantes, se eu tivesse a oportunidade, seria: vai continuar perdendo até quando? Vai tirar Jonas do barco ou vai continuar perdendo? Perceba que às vezes a gente se encontra em uma prisão porque a gente não quer fazer aquilo que nós devemos fazer. Eu gosto desse texto porque a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ele primeiro desceu a Jope. A Bíblia vai nos dizer que depois ele desceu a Tarsis. Não sou eu que estou falando, está no texto. Terceiro lugar que Jonas desceu, para o porão do navio. Quarto lugar que Jonas desceu, para dentro do grande mar. Quinto lugar que Jonas desceu, para dentro do ventre do grande peixe. Você percebeu que enquanto Jonas está indo contrário à vontade de Deus, a vida de Jonas está sendo uma descida. Enquanto Jonas está fazendo aquilo que ele quer, aquilo que a carne dele quer, Jonas está descendo. Meu Deus! Porque a vida de desobediente é descida. A vida de quem não quer fazer aquilo que Deus manda é descida. Perceba que Jonas, ele continuou descendo até fazer a vontade de Deus. E na nossa vida é assim. Não adianta eu pegar nessa campanha que a prisão vai quebrar, a corrente vai quebrar, se você continuar indo contrário à vontade de Deus. Sua vida vai continuar sendo uma descida. Perceba que Jonas só parou de descer quando ele entrou dentro do propósito. Quando Jonas, ele entende que ele precisava cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos, o texto não fala mais que ele desceu. Isso aqui é muito forte, porque na nossa vida a escolha de subir ou descer fica nas nossas mãos. Aleluia, Deus, fala! Isso é muito forte. A Bíblia vai nos dizer que quando ele cai no mar, ele é engolido por um grande peixe. Você conhece o texto? E a Bíblia vai nos dizer que ele fica 3 dias dentro do ventre daquele grande peixe. E dentro daquele ventre, ele orou ao Senhor. Você leu comigo no capítulo de número 2, versículo de número 1. Então Jonas orou. Gente, isso aqui é muito forte. Porque quando a gente lê a história de Jonas, a primeira vez que Jonas vai orar é no capítulo 2. Dentro do ventre do grande peixe. Gente, quando Deus deu a missão para Jonas, Jonas não orou. Quando ele decidiu comprar a passagem e contra a vontade de Deus, ele não orou. Quando chegou a tempestade, ele não orou. Aonde que Jonas foi orar? Dentro do ventre do grande peixe. Você percebeu que Deus permitiu o grande peixe engolir a Jonas para Jonas voltar a orar? Você percebeu que precisou as coisas apertar para Jonas voltar para o altar da oração? Aleluia! Mas a mensagem para a tua vida nessa noite é essa: Deus permite coisas acontecer para a gente voltar a orar. Porque quando as coisas estão tudo bem, a gente não ora. Quando a porta está aberta, a gente não ora. Quando está tudo dando certo, a gente não ora. Aí Deus permite as coisas apertar para você voltar a subir monte, para você voltar a orar pela madrugada, para você voltar a clamar ao nome do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você vai abrir a boca para glorificar ou vai esperar o grande peixe? Você vai fazer aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Graça de Deus. Deus! Fala! A graça de Deus nessa
Meu Deus. Perceba que quando Jonas vai orar, ele vai dizer: do ventre do inferno eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração. Isso aqui é muito forte, gente, porque embora Jonas está indo à vontade contrária do Senhor, Deus continua ouvindo a oração de Jonas. Isso aqui é muito forte, gente, porque embora Jonas está fazendo as suas vontades, quando ele se arrepende, Deus ouviu o seu clamor. E a palavra que eu tenho para a tua vida é essa: volte a orar, porque Deus ouve o teu clamor. Quando a gente se afasta da presença de Deus, a primeira coisa que o inimigo lança é a vergonha da gente clamar, é a vergonha da gente se aproximar do altar e das coisas de Deus. Só que Jonas clamou e Deus ouviu. Então nessa noite, todo aquilo que o inimigo armou para tentar te afastar do propósito de Deus vai cair por terra, porque Deus vai ouvir a tua oração. Eu gosto disso porque Jonas vai falar: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Jonas precisou passar pela angústia, Jonas precisou passar pelo ventre do peixe para poder voltar a orar ao Senhor, e Deus ouviu a oração de Jonas. Eu gosto disso porque toda vez que eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo um crente em aflição, eu vejo o Senhor ouvindo a voz deste servo. Me prova, Cauã. Davi disse no Salmo de número 116: cordéis da morte me cercaram, angústia tomou conta de mim, mas eu clamei ao Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Aí no capítulo de número 124, no versículo de número 7, ele diz: ah, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. Aí ele dizendo: mas graças a Deus que o laço quebrou e nós escapamos. Perceba que Davi orou e Deus deu o livramento. Davi orou na angústia e Deus quebrou o laço e Davi escapou. Eu não sei quem recebe isso aqui, mas na tua vida não vai ser diferente. Eu vim pregar nessa noite que por causa da tua oração o laço vai quebrar e você vai escapar. O laço vai quebrar e tua família vai escapar. O laço vai quebrar e Deus vai descer com o livramento. Deus livrou Jonas do ventre do peixe, mas primeiro Jonas orou e depois teve o livramento. Davi orou na angústia e depois Deus deu o livramento, porque a ordem é essa: primeiro oração, depois a providência. Primeiro a oração, depois o livramento. Primeiro a oração, depois a porta aberta. É na oração que a porta se abre, é na oração que o livramento chega, é na oração que Deus move as águas a nosso favor. É por isso que Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, ele subiu ao monte para orar. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus fez uma oração. Ana queria ter filhos e não podia gerar, mas Ana não deixou de orar ao Senhor. E no capítulo de número 2 de 1 Samuel, versículo de número 27, ela vai dizer: por este menino clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha